Aleluia. Graças a Deus. Se te trouxeram a Bíblia, abra em 1 Reis, capítulo 12. Reis, capítulo de número 12, versículo 25. Primeira Reis 12, versículo 25 ao versículo 33. E depois você mantém a sua Bíblia aberta quando você sentar. Achamos, amém? 1 Reis 12, verso 25. Tema que trago nessa noite intitula-se Cuidado com as mudanças religiosas. Jeroboão edificou Siquém, a região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o rei para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer o sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhidos a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subia para queimar incenso. Oremos. Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa, pela oportunidade de podermos, ó Deus, ouvir a tua palavra, entendê-la. Senhor, que possamos esponjá-la nessa noite. Que a nossa mente, Senhor, possa estar cativa à tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração. Abra, Senhor, a compreensão para que nós possamos entender. Atinja também aqueles que estarão nos vendo pela internet, Pai. Que tu fales a essas pessoas, que a tua palavra também seja um endereço certo para cada uma delas. Te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Pode sentar-se. Para que eu possa me aprofundar no que eu quero dizer nessa noite, nós vamos precisar explicar como tudo começou, como tudo se iniciou. Quando você vai ao capítulo 11 de 1 Reis, está tudo aqui. O capítulo 11 é um relato de como um homem sábio, cujo nome era Salomão, um homem que fez tantas coisas, mas que perdeu, não a possibilidade de ouvir a voz de Deus, mas de obedecer à voz do Senhor. O verso de número 4 do capítulo 11 faz uma comparação entre o coração de Davi com o coração de Salomão. E esta é uma comparação de Deus. Deus faz esta comparação. O coração de Davi e o coração de Salomão. O verso 5 vai dizer que Salomão começou a seguir outros deuses. Você pode imaginar um homem que experimentou
da presença de Deus, o homem que experimentou ouvir a voz de Deus, o homem mais sábio, o homem que construiu um lugar para adorar a Deus, esse homem, ele se desvia de Deus. Ele começa a servir outros deuses. O verso 3 do capítulo 11, eu queria que você visse comigo. O verso 3 diz assim: tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Esta foi a causa. A causa de Salomão se desviar foi porque o seu coração foi pervertido. E aí o verso 6, Deus enfatiza muito ainda a respeito de Salomão, dizendo que Salomão fez mal perante o Senhor. Isso nos mostra, isso nos faz entender, irmãos, que o começo da vida cristã é importante, mas o final dela é mais importante ainda. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Salomão não pôde dizer isso. O verso 9 vai dizer que Deus se indignou, Deus ficou indignado com Salomão. Deus aparece 2 vezes a ele, mas Salomão não dá ouvidos a Deus. Salomão sabe que é Deus, mas ele não dá ouvidos ao que Deus estava lhe falando, lhe mostrando. Deus já tinha advertido a Salomão a respeito de adorar outros deuses. Diante disso, Deus toma uma decisão. Talvez uma decisão drástica demais aos nossos olhos. Mas se tem alguém que sabe o que está fazendo, é Deus, irmãos. Nossas decisões, às vezes, pensamos que estamos decidindo corretamente. Pensamos que aquilo que estamos fazendo é certo. Mas Deus não. Deus jamais erra. Mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não compreenda. Deus decide então tirar o reino da mão de Salomão. Deus levanta diante disso adversários contra Salomão. Ele levanta Haddad, ele levanta Rezon. Deus então está decidido a mudar todo o cenário por causa da vida de Salomão. Aparece em cena um rapaz cujo nome é Jeroboão. E as qualificações desse rapaz são qualificações perfeitas. Basta você depois olhar o verso 28. O texto vai dizer que ele era valente, ele era capaz e ele era laborioso. Então, quando Jeroboão está saindo de Jerusalém, e Deus já tinha dito a Salomão que não iria tirar o reino nos dias dele, mas nos dias do seu filho Roboão. E esse rapaz valente, capaz, laborioso, está saindo de Jerusalém, enquanto o profeta, o nome do profeta é Aías. O profeta se encontra com ele, cruza com ele, pega as vestes, rasga as vestes em 12, dá 10 pedaços para Jeroboão, e aí Deus usa ele em profecia para mostrar o motivo pelo qual Deus estava dando a Jeroboão 10 tribos. As outras 2 ficariam nas mãos do filho de Salomão, que é Roboão. Deus decidiu isso. Há coisas, irmãos, que Deus decide. Há coisas que Deus resolve. Em razão de uma falha, de continuarmos errando, de continuarmos falhando. E, logicamente, isso vai trazer muitos problemas. Deus diz, então, através do profeta, o motivo pelo qual ele está tirando o reino de Salomão, o homem mais sábio. Deus diz assim, Salomão me deixou
e serviu, se encurvou, diz o texto bíblico, a Astarote. Então Deus faz o seguinte, agora Deus tem quem? Jeroboão. E Deus dá a Jeroboão uma advertência. E essa advertência Deus já tinha dado a Salomão, logo no início. E agora, Jeroboão com 10 tribos, ele tem nas mãos um grande controle. E aí Deus então adverte ele. Olha o que diz o versículo 38. Versículo 38 do capítulo de número 11. Deus diz assim: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Deus estava então advertindo Jeroboão. Jeroboão precisava dar ouvidos. E dar ouvido não é apenas escutar, irmãos. Dar ouvido é fazer aquilo que Deus ordenou que seja feito. Jeroboão, então, que é o filho de Salomão, ele é constituído rei no capítulo 12. Após a morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, fica com 2 tribos. E aí ele junta todo mundo, leva todo mundo para Siquém, e Siquém era o lugar apropriado para que isso acontecesse. Jeroboão, sabendo que Roboão está se instituído como rei, ele vai em direção a Roboão. Chegando lá, Jeroboão faz uma reivindicação. E é interessante a gente analisar aqui, porque ao ouvir essa reivindicação, o filho de Salomão, que é Roboão, ouve e diz assim: me espere 3 dias, porque depois de 3 dias eu vou te dar a resposta. Então Roboão, filho de Salomão, se aconselha com os idosos, que lhe instrui a ouvir a instrução que foi pedida por aqueles homens. Roboão também se aconselha com os jovens, que cresceram com ele, que ficaram com ele, e o conselho que ele vai optar não é o conselho dos idosos, mas é o conselho dos jovens. Mas preste atenção, isso tudo, diz o verso 15, que tinha um propósito de Deus. E ele chega então, Roboão, filho de Salomão, com 2 tribos, ele chega e diz: olha, o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai, diz o verso 10. Ele diz assim: olha, o meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai castigou com açoites, porém eu castigarei com escorpiões. E aí o verso 15 diz que tudo isso vinha do Senhor. O povo então fica revoltado e se divide. E aí se concretiza. Roboão, filho de Salomão, fica com 2 tribos. Jeroboão, que era servo de Salomão, fica com 10 tribos. Diante disso, Roboão, sabendo que Jeroboão vai ser o rei de 10 tribos, ele reúne 180 homens para ir de encontro a Jeroboão, para que ele possa tomar as 10 tribos que ele perde. Aí Jeroboão tem uma estratégia. A estratégia de Jeroboão, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que é certo, mas ele tem interesse. E aí começo a minha mensagem. É daqui para frente que tudo começa. Eu pedi a você para abrir a sua Bíblia no capítulo 12 e ler a partir do versículo de número 25, que eu falei para você, porque é desse ponto para frente que eu quero tratar nessa noite. Porque
Jeroboão, ele sabia qual era a vontade de Deus. Nós lemos isso no capítulo 11, versículo 38. Mas Jeroboão tem, por trás disso tudo, ele tem um interesse. E aí o que ele faz? Ele camufla a adoração. Ele começa a fazer da adoração, porque ele não pode perder a quantidade de pessoas que estão reunidas nas 10 tribos. Mas ele sabe o que é certo. Ele sabe o que pode fazer. Ele também sabe o que não deve fazer. Mas de uma forma interesseira, ele começa a estabelecer meios. E eu quero então extrair algumas lições, pelo menos 2 no momento. Primeira lição: o templo de Jerusalém era o único lugar onde se devia oferecer sacrifício. Não se podia oferecer sacrifício em outro lugar, se não fosse em Jerusalém. Segundo, todos deveriam ir ao templo de Jerusalém 3 vezes ao ano para celebrar as festas. Jeroboão sabia disso. Ele sabia que Jerusalém era o lugar de adorar. Ele sabia também que durante 3 vezes no ano, as pessoas deveriam se deslocar da onde elas estivessem para Jerusalém. Só que há um problema aqui. Há um grande problema. Roboão, que é filho de Salomão, está em Jerusalém com 2 tribos. Jeroboão, que foi servo de Salomão, está do outro lado, com 10 tribos. É lógico que ele tem muito mais gente do que Roboão do outro lado. E ele sabe muito bem do que ele pode fazer, do que ele deve fazer, do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. E aí é um grande problema para nós, porque nós precisamos não apenas saber o que agrada a Deus, mas nós precisamos fugir de todas as coisas que não agradam a Deus. Saber o que é pecado é importante, mas não é tudo. Saber que adulterar é pecado é importante, mas não adianta se você não aplicar isso. Saber que mentir é pecado é importante, mas se você continuar pecando, mentindo, não tem valor algum. Você apenas foi informado, mas você não foi transformado. Jeroboão, então, ele sabe o que Deus quer. Ele sabe a vontade de Deus. Ele sabe que o lugar de adorar é aonde? Em Jerusalém. E quem está em Jerusalém? Roboão, com 2 tribos, filho de Salomão. Ele tem que sair da onde ele está e ir em direção à adoração. E aí o verso 25, que quando a gente faz a leitura, ele parece desconecto se nós não fizermos uma leitura alternada. Mas olha o que diz, agora você entendendo o verso 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Olha o que ele disse. Disse Jeroboão consigo. Jeroboão tem 10 tribos, então ele diz consigo. Olha o que ele diz no verso 26. Agora tornará o reino para a casa de Davi. Eu sei que na leitura você não entendeu nada. Mas o que ele estava dizendo? Se em Jerusalém é o lugar de adorar, então todas as 10 tribos, o que elas vão fazer? Elas vão sair dos meus cuidados, elas vão sair das minhas mãos e vão fazer o quê? Vão adorar em Jerusalém, aonde está Roboão, com quantas? Com 2 tribos. Olha o que diz o verso 27. A intenção dele, se este povo subir para fazer sacrifício à casa do Senhor, que fica onde? Em Jerusalém. E o coração dele se tornará ao seu Senhor. Por quê? Porque o lugar de adorar, Israel sabia, o povo sabia, as 12 tribos sabiam que o lugar de adorar a Deus era onde? Jerusalém. E aí, o que diz o verso de número 27 ainda? Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá.
Olha como ele percebe o andamento das coisas. Ele percebe que o lugar de adoração ele sabe, e ele sabe que o povo que está com ele também sabe que o lugar de adorar é onde? Jerusalém. E ele sabe que eles foram ensinados a adorar aonde? Em Jerusalém. Então, 1 vez ou 3 vezes ao ano, o que eles vão fazer? Eles vão para onde? Para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar de adorar. Note, Jeroboão então começa a criar uma estratégia. Jeroboão então começa a camuflar, porque ele sabe que o povo ia para o templo. Ele começa então a remover. Ele começa a remover os marcos. Ele começa a alterar. E o grande problema não é apenas ele remover os marcos. O grande problema é que o povo começa a aderir ao que lhe é conveniente, ao que lhe é bom. E aí então eu quero destacar algumas lições. Primeira, Jeroboão não disse para o povo: esqueça de Jeová, esqueça de Deus. Ele não disse isso. Olha o que diz o versículo de número 29. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez o quê? 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: basta de subir aonde? A Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Jeroboão não diz ao povo: vocês não podem, vocês estão agora sob o meu comando, sob o meu controle, e vocês não podem adorar a Deus, vocês não podem adorar a Jeová. Segunda coisa, ele diz: vocês não precisam adorar longe, vocês podem ficar aqui. E qual é o conselho que ele estabelece? Ele vai colocar 2 bezerros. Um bezerro vai ficar em Betel e outro bezerro vai ficar em Dan. E a estratégia dele é produzir no povo comodidade. O povo não precisa ir longe. E se você notar bem, essas foram as mesmas estratégias estabelecidas por Faraó. Quando na praga das moscas, a 4ª praga, em Êxodo 25, Moisés quer sair com o povo, e aí Faraó diz assim: vocês podem sacrificar a Deus aqui nessa terra, vocês não precisam sair daqui, adore a Deus no Egito. Só que eu quero dizer a você que Egito é mundo, você não pode adorar a Deus e adorar o mundo. Você não pode ter 2 senhores. Você tem que escolher o Senhor que você quer. Você tem que escolher o Deus que você deseja servir. Essa estratégia foi a mesma de Faraó, quando ele chega para Moisés e falou: Moisés, vocês não precisam sair daqui. E essa não é a mesma história de hoje, irmãos. Você pode ser crente, você pode ir na igreja e ser a mesma pessoa que você sempre foi. Não pode não. Sinto em dizer, não pode não. Você agora é uma nova pessoa, é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Para o diabo pode, para Deus não pode não. Para o diabo tudo está bom, para Deus não. Você tem que escolher a quem você vai servir. Essa foi a estratégia, uma estratégia de Jeroboão. Deus manda eles oferecerem sacrifícios no deserto. Deus fala para Moisés: Moisés, leva o povo para que eles me ofereçam sacrifício no deserto. Faraó diz: não precisa ir no deserto, sacrifica aqui no Egito, continue aqui no Egito. Jeroboão diz o seguinte: vocês não precisam ir para Jerusalém, vocês podem ficar aqui, não saiam daqui para adorar a Deus em Jerusalém. Eu vou trazer para vocês a adoração. Eu vou fazer um bezerro.
e um vai ficar em Betel, e o outro vai ficar em Dan. Ponto final. Vocês podem adorar a Deus vendo aquilo que é visível. Então Jeroboão estabelece o quê? Uma nova adoração. Ele põe um bezerro na fronteira meridional do reino, perto de Jerusalém. O povo está adorando em Jerusalém e perto ele coloca um bezerro ali para que as pessoas em Betel possam adorar a Deus também. Bem perto do primeiro bezerro. Segundo, ele coloca em Dan. Mas preste atenção. Ele usa, nós lemos no texto, no versículo de número 28, ele usa as mesmas expressões, as mesmas palavras. Basta você fazer uma comparação de Êxodo 32:4, que a gente não vai ter tempo para ir lá, com 1 Reis 12:28. Ele fala a mesma coisa que Arão falou. Vês aqui os teus deuses que os fizeram sair da terra do Egito. A mesma expressão, a mesma frase que Arão tinha falado, é o que Jeroboão agora fala. É a mesma frase que Roboão repete. Terceira lição. O culto pode ser aqui. O culto vai parecer igual ao de Jerusalém. O culto vai ser parecido com o de Jerusalém. Sabe por quê? Ele então começa a estabelecer. No culto vai ter santuário. Em Betel vai ter um santuário. E outro santuário em Dan. Segundo, em Betel vai ter sacerdote. Em Dan também vai ter sacerdote. Terceiro, em Betel vai ter festa. Em Dan também vai ter festa. Quarto, em Betel e em Dan vai ter sacrifício no altar, como tem em Jerusalém. Observe o seguinte. Em Betel tinha santuário, mas não tinha a presença de Deus. Não adianta santuário sem a presença de Deus. Em Betel tinha santuário, em Dan tinha santuário, mas Deus não estava lá. Cuidado onde você anda. Cuidado com aquilo que parece, que é parecido, que é quase igual. Em Betel tinha o quê? Sacerdote. Mas só os sacerdotes de Jerusalém ouviam a voz de Deus. Mas em Betel tinha sacerdote. Em Dan também tinha sacerdote. Mas só os sacerdotes de Jerusalém ouviam a voz do Senhor. Em Betel tinha festas, mas estas festas não eram aprovadas por Deus. Eles costumavam fazer em Jerusalém a festa no 7º dia, em Jerusalém. Em Betel e Dan eles faziam no 8º dia. Tinha sacrifício em Betel, tinha sacrifício em Dan. Mas o sacrifício que era feito em Betel e em Dan não era aceito por Deus. Jeroboão comete 2 erros. O primeiro erro, ele se desvia do propósito de Deus. Ele foge do plano de Deus. Repetindo, lembra do versículo 38, se ouvires, se obedeceres. A maioria dos nossos erros, irmãos, está porque nós não estamos pautados na palavra de Deus. Nós não estamos arraigados na palavra de Deus. Assim como Salomão se desviou, Jeroboão também se desviou. Segundo, eles começaram a adorar o visível, quando deveriam adorar o invisível. Colocar 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel, não significava que não era adoração, mas aquela adoração era visível. E o Deus que nós servimos é um Deus invisível. O povo comete 5 erros que nós não podemos cometer, que nós não devemos cometer.
Primeiro erro, o povo se deixou influenciar. Cuidado com o que você ouve. Cuidado porque é parecido. Antigamente um comercial que eu não vou citar aqui, parece, mas não é. Você que é do meu tempo entendeu. Parece. Aquela adoração parecia. Porque naquela adoração tinha santuário. Naquele lugar também tinha sacerdotes. Só que esses sacerdotes não eram levitas. Que Deus tinha estabelecido que os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Mas tinha sacerdote lá. Parecia, era parecido. E eles se deixaram influenciar. Cuidado com as influências. Cuidado com o que você ouve. Não vai aceitando qualquer coisa sem que você examine. Esse povo aqui parece um povo muito pacato, muito tranquilo. Segunda coisa, segundo erro. Primeiro erro é ser influenciado. Porque eles deveriam bater o pé e dizer: não, Jeroboão, o lugar de adorar não é em Betel. O lugar de adorar também não é em Dan. O lugar de adorar é em Jerusalém. Nós precisamos tomar posição, irmãos. Nós precisamos ter uma voz de autoridade quando o que está ao nosso redor tenta nos influenciar. E aí a gente vê tudo parecido, mas é igual. A Bíblia é a mesma. Não existe nada melhor para enganar alguém do que algo parecido. Se não for algo parecido, você vai perceber logo. Mas se for quase igual, se você perceber que tem santuário, tem sacrifício, tem sacerdote, tem festa, é de Deus. Cuidado, que nem tudo é de Deus. Nem tudo que parece que é de Deus, é de Deus. Segunda, primeiro eles foram influenciados. Segundo, eles não valorizaram a história de Israel. Quando Deus tinha mostrado que foi Ele, o Deus poderoso, que os tirou da terra do Egito, e não o bezerro de ouro, como disse Arão, e que depois disse Jeroboão. Terceiro, ele tomou a palavra do rei como verdade, sem questionar. Se é uma coisa que nós precisamos aprender, é questionar, irmãos. Você não pode sair bebendo de qualquer água e dizer: essa água é de Deus. Pode não ser. Nós precisamos, irmãos, andar no Espírito hoje muito mais do que alguns tempos atrás. Porque algum tempo atrás as coisas não eram tão divulgadas, não parecia aos nossos olhos as coisas tão iguais. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque assim como Jeroboão, ele foi um homem capaz de influenciar aqueles que ali estavam, e ninguém se levantou para questionar, para dizer: não, aqui não é lugar de adorar, o lugar de adorar é em Jerusalém. Nos nossos dias também. Quando uma pessoa sai da igreja e vai por uma outra igreja, maravilha. Uma igreja que serve a Deus, uma igreja que adora a Deus, maravilha. Mas quando uma pessoa sai da igreja e vai por um outro caminho, e se desvia do caminho de Deus, e diz: mas lá é igual, lá é parecido, tem louvor, tem mensagem, tem adoração. Claro que vai ter, irmãos. Claro que vai ter tudo, para que nós sejamos pegos de surpresa. Eles não questionaram. Quarto, eles não perceberam que a adoração naquele lugar era vazia. Nós temos que perceber a adoração. A adoração, ela precisa ser profunda. Quando a gente adora a Deus, precisa existir. Enquanto a gente está cantando, o nosso ouvido precisa estar aguçado para sentir a presença de Deus no meio da adoração. Não é só cantar, não. A adoração, ela precisa ser profunda. Ela precisa trabalhar dentro de nós. A adoração de Betel e a adoração de Dan era uma adoração vazia. Quinto, eles mudaram de adoração. Logicamente, mudaram de Deus. Eles pensavam que estavam adorando a Deus. Eles pensavam que ao se curvarem diante
daqueles bezerros, eles estavam adorando Deus, mas não estavam. Observe o seguinte, não só Jeroboão cometeu o pecado de idolatria, não só Jeroboão se desviou do caminho de Deus, assim também aconteceu com Roboão, que foi filho de Salomão. E eu quero destacar então 4 perigos. Primeiro, o templo era impróprio para adoração. Por quê? Por que o templo de Betel e o templo de Dan era impróprio para adoração? Porque havia idolatria. Aonde tem idolatria, Deus não está lá. Era impróprio porque havia idolatria. Aonde há adoração, Deus não apareceu lá. Deus não chegou lá. Segundo, os sacerdotes que havia em Betel e os que haviam em Dan eram reprovados. Por quê, pastor? Porque eles não foram aprovados por Deus. Você sabia que tem muita gente que não é aprovada por Deus? Você sabia que tem muita gente que prega, mas que Deus não aprovou? Você sabia? Aqueles sacerdotes estavam lá, em Betel, em Dan, mas o sacerdote que Deus aprovava era o que estava em Jerusalém. Mas lá tinha sacerdote. Terceiro, havia sacrifício. Eles levavam sacrifício, mas não havia obediência. O sacrifício deles se tornaram em vão, sem qualquer valor. Por quê, pastor? Porque eles estavam sacrificando ao Deus errado. Eles estavam sacrificando não ao Deus verdadeiro, que estava onde? Em Jerusalém. Mas por que, pastor, que Deus habitava em Jerusalém e não em Betel e em Dan? Porque em Jerusalém não tinha idolatria. Quarto, a adoração sincera ao Deus errado. Preste atenção muito bem nisso. A adoração sincera ao Deus errado não é aceita pelo Deus verdadeiro. Tem muita gente sincera adorando um Deus errado, mas certamente não está sendo essa adoração aceita por Deus. Em Betel, eles estavam adorando a Deus, mas Deus não estava recebendo aquela adoração. Em Dan, eles estavam adorando a Deus. Podia até ser que existisse dentro deles uma adoração verdadeira, mas aquela adoração verdadeira não era uma adoração aceita por Deus. Por quê? Porque Deus não estava naquele lugar. Porque Deus não estava em Betel, porque Deus não estava em Dan, Deus estava em Jerusalém. Cuidado onde você coloca os seus pés. Cuidado onde você pisa. Cuidado, pode parecer que Deus está lá, mas Deus pode não estar. Há muitas religiões, irmãos, como a que Jeroboão criou. Parece que Deus aceita. Parece que todos os caminhos levam a Deus. Não levam, não. Não levam, não. O que Deus aceita não é apenas uma adoração sincera, mas é uma adoração sincera no lugar certo. O que Deus aceita é uma adoração de gente sincera, de gente que serve a Deus, que adora em espírito e em verdade, mas no lugar certo. Eles estavam adorando em Betel, Deus não estava lá. Eles estavam adorando em Dan, Deus também não estava lá. Por mais que fosse sincera. Há muita gente saindo do caminho certo. Começaram bem, e essa tem sido a minha preocupação por algum tempo. Gente começou bem, gente começou certo. Salomão começou bem, irmãos. Salomão começou certo, mas terminou errado. Jeroboão começou certo, mas terminou errado. Há muita gente saindo do caminho certo e indo para o caminho errado.
e morrendo no caminho errado, pensando que está servindo ao Deus verdadeiro e que não está, pensando que em Betel é um lugar onde Deus está e Deus não está lá, pensando que em Dan é o lugar certo, Deus não está lá. Mas lá tem santuário, lá tem sacerdote, lá tem sacrifício, lá tem festa. Mas será que Deus está lá? Eles nunca questionaram, eles aceitaram. Por que nós não podemos aceitar certas coisas, irmãos? Por que nós não podemos aceitar as pessoas que tentam nos ludibriar? Sabe por que a gente não pode aceitar? Porque a nossa salvação está em jogo. A nossa salvação está em jogo. Lugar de adorar é em Jerusalém. Lugar de adorar é onde existe o puro e genuíno evangelho. Jeroboão começou bem, mas Jeroboão tinha interesse e ele se desviou. Não é diferente dos nossos dias. O interesse tem desviado muita gente que era boa. E por causa do interesse, como Jeroboão disse, olha, se eu deixar esse povo, essa multidão, porque a multidão de Jeroboão era muito maior do que a multidão de Roboão, com 2 tribos. E ele estrategicamente se desvia, porque ele sabe que se aquela multidão vai adorar a Deus em Jerusalém, ele vai perder toda aquela multidão. Havia interesse. Ele se desviou do caminho de Deus. Ele começou bem, mas terminou mal. Seus dias não foram dias bons. E você pode ler o restante do texto para você ver o que aconteceu. Deus envia um profeta, enfim. Você precisa começar certo. E você precisa perseverar naquilo que você acredita que é certo. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com aquilo que parece igual. Cuidado com o que você aceita. Uma pessoa, certa feita, falou para mim, mas é um pastor, e daí? E daí? Mas ele usa a Bíblia, e daí? E daí? Eu preciso saber se está usando a Bíblia corretamente. Cuidado. Cuidado com as mudanças religiosas. Jesus fazia 3 coisas fundamentais. A gente precisa fazer mais nada do que isso. Jesus ensinava, pregava e curava. Ponto final. A gente não precisa de modismo, irmãos. Nós precisamos da presença de Deus, da simplicidade. Nós precisamos ter um coração aberto, ouvir a voz de Deus e saber que Deus está com a gente. E ouvir Deus e continuar firme. Cuidado, repito, com o que falam com você. Cuidado com o que você ouve na internet. Cuidado. Pode parecer igual, mas por trás, se você descortinar, você vai perceber que não é nada sincero. Permaneça firme no caminho do Senhor. Permaneça firme na presença de Deus. Permaneça firme nas maiores dificuldades. Adore a Deus com seu coração. Adore a Deus em espírito e em verdade. Mesmo que você estiver passando a maior luta, a maior dificuldade, creia que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro. E o lugar onde você está é o lugar onde o Espírito Santo habita. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, mas te pedimos, Pai, a tua palavra nos diz que nos últimos dias iam aparecer homens que iam enganar, se possível, os escolhidos. Pai, não nos deixe ser enganados. Abre a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvirmos a tua voz. Para entender, ó Deus, a tua palavra. Para não nos desviarmos. Há tantas ofertas hoje em dia, Senhor.
Mas só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abre a nossa mente, Pai. Não nos deixe ser enganado, ludibriado. Mas que nós possamos sair daqui nessa noite, não influenciados pelo que nós ouvimos no dia a dia. Nós não sejamos, Senhor, envolvidos por tantas misturas que existem nos nossos dias. Mas que nós continuemos firmes, perseverando no autor da nossa fé. Pai, que qualquer situação, nenhuma situação nos engane, mas que nós possamos ouvir a Tua voz. Aquele povo ia adorar em Betel, mas o Senhor não estava em Betel. Eles foram adorar em Dan, mas o Senhor não estava em Dan. Eles levaram um sacrifício para aquele lugar, mas o Senhor não estava lá. Lá havia sacerdotes, mas o Senhor não estava lá. Pai, ajuda-nos para que possamos permanecer firmes, que nós estejamos abalizados na Sua palavra, que nós possamos estar estruturados na Sua palavra, para que nada e nem ninguém nos engane. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o povo do Senhor diga amém.